Durante muito tempo, eu achei que eu precisava estar pronta. Mas quando eu li a história de Gideão e comecei a meditar nela, eu entendi que Deus não chama pessoas prontas, mas Deus prepara as pessoas que Ele chama. No livro de Juízes, a Bíblia conta a história de Gideão, a partir ali do capítulo 6. E eu meditando na história de Gideão, eu entendi que Gideão também não foi chamado pronto. Ele passou por um processo e durante esse processo ele foi sendo preparado para a missão que Deus tinha anunciado que ele faria na primeira vez que Deus comunicou com ele. Então, não foi instantâneo. Deus o chamou e ele já foi. Não, ele passou por um processo de preparo e só então, quando ele estava pronto, é que a missão foi concluída. Na nossa vida, se aplica a mesma lógica. A palavra vai dizer que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele, para poder se esconder dos midianitas, porque naquela época Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, então tudo aquilo que eles produziam, eles vinham, os midianitas vinham e faziam um arrastão ali, levavam tudo e deixavam eles sem nada. E a palavra diz que muitos deles se escondiam em cavernas, no alto das montanhas, para poder se livrar dessa influência. E Gideão também estava escondido ali, malhando trigo no lagar, para não ser pego. E eu já vi algumas vezes, inclusive já cheguei a pensar muitas vezes a mesma coisa, porque quando Deus o encontra, Deus o chama de homem valente. Mas ele estava escondido. E então ele estava numa posição de covardia, sendo covarde. Muitas vezes eu tive esse pensamento. Mas quando eu comecei a meditar, eu passei a perceber que na verdade não. Gideão naquele momento não estava sendo covarde. Ao contrário, ele estava sendo inteligente. Ele sabia que ele não tinha capacidade nenhuma de enfrentar os midianitas naquele momento. Se ele batesse de frente com os midianitas, ele ia perder tanto que ele produziu, quanto talvez ele podia perder até a vida dele. Então ele não estava disposto a correr o risco, não era o momento de correr aquele risco. Então ele usou de estratégia para proteger aquilo que ele tinha, aquilo que ele estava produzindo. E foi ali, naquele lugar, exatamente na posição correta, que o Senhor o encontrou. Na minha vida aconteceu a mesma coisa. Eu também vivi um momento em que eu estava muito perdida. Eu tinha problemas físicos, problemas emocionais, eu tinha problemas financeiros. Tava tudo, a minha vida estava completamente em declínio. E eu não sabia muito mais o que fazer. E eu vinha nadando contra a maré e tentando da minha forma há muito tempo, sem conseguir melhorar em nada, sem conseguir avançar em nenhum ponto. A única coisa que eu não tinha feito ainda, entregar os pontos para o Senhor, me esconder nele. Então, foi o que eu fiz naquele momento. A decisão que eu tomei, que essa é a decisão que precisaria na nossa vida ser a primeira decisão, né? De se esconder no Senhor, de entregar ao Senhor, dar o controle para Ele, permitir que Ele faça, né? Que Ele cuide da nossa vida, né? Só que a gente não faz isso. É por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, Deus usa circunstâncias adversas para nos trazer para perto, para nos trazer para o centro da vontade dele. É através das circunstâncias. Quando a gente não consegue mais, aí a gente lembra que existe Deus e que Deus é o único que pode resolver. Israel estava passando por esse momento. E eles começaram a clamar também. Eles só clamavam por socorro quando a situação ao redor deles se apertava demais. Então o Senhor vinha e enviava um libertador. E nesse momento foi Gideão. Então eu estava ali, né, também passando por essa situação. E eu decidi parar de nadar contra a maré e entregar na mão do Senhor a minha vida. Pedir ao Senhor, né, que me ajudasse e que me socorresse naquele momento ali de angústia. Sem perceber. Parecia que eu estava desistindo de tudo. Quando eu parei, não vou fazer mais nada, eu vou entregar. Naquele momento parecia desistência. Bom, eu não vou tentar mais, eu desisto. Mas eu desisti de mim. Me entreguei ao Senhor, porque a partir de então era Ele que ia fazer. Então, sem perceber, naquele momento, mesmo parecendo desistência, na verdade foi a decisão mais inteligente e mais estratégica que eu já tomei na minha vida, porque foi a partir dela que eu cheguei aqui. Foi a partir dessa decisão e de sustentar essa decisão dia após dia, foi que o Senhor pôde trabalhar na minha vida e fazer a vontade dele. E o centro da vontade do Senhor é o lugar mais seguro para se estar. Na verdade, então foi exatamente nesse lugar, nessa decisão e nesse lugar que o Senhor também, ele veio ao meu encontro, assim como ele foi ao encontro de Deus. Um pouquinho mais adiante, ali no verso 17, o Senhor o chamou de homem valente e depois disse para ele: vá nessa sua força e liberte Israel das mãos dos midianitas. Mas naquele momento ali, o coração de Gideão, é óbvio que tinha muitas dúvidas e muitos questionamentos, né? Ele duvidou tanto da capacidade dele de fazer aquilo, quanto também ele não entendia, ele teve dúvidas se o Deus que estava diante dele, falando com ele ali, se era realmente o Deus de Israel que os seus antepassados contavam. Mas, ao invés de questionar o Senhor e pedir ao Senhor uma prova,
grandiosa, sobrenatural, de que ele era realmente Deus. Ó, se tu és realmente o Deus de Israel que está falando comigo, então, sei lá, faça descer fogo do céu, né? Como faça algo grandioso, como eu vi meus antepassados contando, que o Senhor já fez. Me prova que o Senhor é Deus, realmente. É o Deus de Israel que está aqui falando comigo. Mas Gideão tinha um coração adorador. E esses são o que o Senhor busca. E o Senhor sabia disso. Então, ao invés de Gideão questionar o Senhor, pedindo algo sobrenatural, uma prova sobrenatural de que era realmente Deus falando com ele, Gideão apenas disse: se és realmente o Senhor que está diante de mim, então me permita, espera-me aqui e permita que eu vá preparar uma oferta para que eu volte e ofereça ao Senhor. E Deus disse para ele: vá, eu vou te esperar aqui. Então Gideão foi a pães, preparou ali uma oferta ao Senhor e trouxe e apresentou diante do altar do Senhor, e o Senhor recebeu a oferta dele. Então, ao invés de questionar quem era Deus, Senhor, eu posso, eu vou conseguir, é o Senhor mesmo que está falando comigo, Gideão tomou uma decisão: eu vou adorar ao Senhor. E esse é o melhor caminho, diante da dúvida, diante daquilo que a gente não entende, mas a gente sabe o Deus que está movendo as coisas. Então, mesmo que não dê para entender as circunstâncias, nada faça sentido em volta de nós, nós sabemos que Deus é quem está movendo as circunstâncias e nós conhecemos o caráter dele. Então, a melhor decisão que nós podemos tomar nessa hora é adorar o Senhor. Gideão fez isso e o Senhor recebeu a adoração dele. E eu me lembro que eu passei lá no início também por momentos assim em que eu não entendia nada, e era um tempo que o Senhor já tinha começado a sinalizar que o que ele ia fazer na minha vida, o que ele ia fazer através da minha vida. E eu me sentia incapaz. Eu olhava para aquilo que o Senhor vinha dizendo que faria através de mim, e eu pensava: não vai rolar, não vai acontecer, eu não consigo fazer isso. Eu tinha muitas questões, eu tinha muitas travas que eu não entendia. Então, ao invés de eu ficar questionando ao Senhor muitas coisas, Senhor, não vai ficar teimando com Deus, eu decidi adorar também. Eu falei: não, Senhor, eu vou te adorar. E adorar o Senhor não é, hoje eu acordei, eu decidi que eu vou adorar o Senhor. Então eu vou lá, coloco o louvor e começo a cantar e declarar quem o Senhor é. Isso é adoração? É. Isso é maravilhoso também, mas a verdadeira adoração é uma vida toda entregue no altar do Senhor. A verdadeira adoração é fazer da nossa vida esse altar. E como que a gente adora o Senhor? Quando a gente não entende, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que está acontecendo, através da entrega, através da renúncia e principalmente através da obediência. Porque a obediência, ela é o que nos protege também. Eu me lembro que eu decidi obedecer ao Senhor. Eu fazia parte de um grupo de oração, nós estávamos num propósito, e o Senhor gerou em mim um testemunho, um pequeno testemunho, simples, e o Senhor falou que era para eu compartilhar com as irmãs ali durante a reunião de oração que nós estávamos fazendo. Mas eu falei: Senhor, eu não posso compartilhar isso. Isso é muito simples, isso é irrisório. O assunto do momento ali eram ataques espirituais que nós estávamos sofrendo durante esse propósito. E algumas delas compartilharam coisas fortes. E eu falei: Senhor, olha o tamanho da guerra que a irmã está passando. Como é que vou eu lá, chegar lá e vou contar essa minha guerrinha, essa pequena coisa que eu estou vivendo aqui, e ainda expor, coisas pessoais? Senhor, eu não vou fazer isso. E o Senhor falou para mim: você vai fazer, porque tudo aquilo que você chama de vergonha e de humilhação traz glória para mim. E você vai fazer porque eu estou gerando em você testemunhos. E todos os testemunhos que eu estou gerando através da sua vida, você vai contar. E você vai repetir muitas vezes. Nenhum deles é para ser retido. E você vai contar, porque o inimigo, ele é astuto o suficiente. Ele quer ficar camuflado. E ele quer que você pense que aquilo que está acontecendo na sua vida é algo comum, corriqueiro, que não está relacionado com o mundo espiritual, quando na verdade está. Tá, mas você está desapercebida porque a intenção dele é realmente ficar camuflado. Então sim, você vai falar, porque todas precisam estar vigilantes. E eu decidi naquele momento, mesmo sendo algo pequeno, eu decidi que eu ia obedecer. Então eu fui lá e eu testemunhei aquilo que o Senhor tinha me falado. E isso é um meio de adoração. Porque quando a gente obedece, a gente está demonstrando onde está o nosso coração. O nosso coração é dele. Nós temos ali um coração voltado ao Senhor, um coração adorador. Então o Senhor vai trabalhando essas pequenas coisas, em nós, para que a gente vá obedecendo e para que a gente vá avançando no propósito que Ele tem para a nossa vida, naquilo que Ele tem para fazer através de nós. Então, o propósito em si, a missão, ela não começa de fato quando você já está lá, vivendo a promessa. O Senhor me prometeu que eu farei isso para a minha vida. Não começa lá, começa aqui. Quando você obedece, pequenas obediências, quando você obedece pequenos comandos que o Senhor dá. Assim a gente prova realmente onde está o nosso coração, que o Senhor é o centro do nosso coração, e assim a gente não deixa de tanto abençoar outras pessoas através da nossa obediência, como que o Senhor abençoar nós mesmos. Um pouco mais adiante, ali no verso 25,
O Senhor, a palavra diz que o Senhor pediu a Gideão que naquela mesma noite ele derrubasse o altar de Baal e o poste da deusa Zerá, e que ele levantasse, edificasse ali um altar de adoração ao Senhor e oferecesse em um holocausto ao Senhor ali. E Gideão obedeceu, derrubou o altar de Baal e ele edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu o holocausto conforme o Senhor pediu. E quando eu estava meditando nessa parte da história, eu tive o entendimento de que nós também passamos por esse processo. E esse processo, ele é a parte crucial, a mais importante. Porque quando o Senhor, ele nos chama para algo, não é instantâneo. E nós precisamos passar pelo moldar, nos submeter e permitir que o Senhor, ele limpe o nosso coração. Todo o altar, que ele derrube do nosso coração todo o altar de adoração a outros ídolos. Porque nós temos outros ídolos no nosso coração, muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes esse processo é feito através do esmagar. A uva, para se transformar num bom vinho, ela precisa ser espremida. A mesma coisa o azeite. Para se tornar o azeite, a azeitona precisa ser espremida. O vaso, o barro precisa ser amassado para se tornar um vaso. Tudo aquilo que tem um valor, primeiro, ele vai passar por um processo doloroso. E é assim com a gente. Então o Senhor, ele nos molda. O processo de esmagar é difícil, é necessário, é preciso se submeter, dói muito, mas não tem como chegar ao propósito, cumprir uma missão, acessar uma promessa sem passar pelo processo de esmagar. Não tem como. E aí a palavra vai dizer que Gideão, ele fez esse processo de derrubar os altares durante a noite, para não ser visto. E de fato, esse processo que o Senhor faz em nós, esse esmagar, né, que a gente passa ali para ser moldado e para ficar exatamente como o Senhor quer, para trabalhar através da nossa vida, esse processo também é silencioso, esse processo também é solitário. A vida está acontecendo em volta de nós, as pessoas estão vivendo e ninguém tem nem noção do que a gente está passando ali, no secreto com o Senhor. Porque é só depois de todo esse processo finalizado, que as pessoas vão ver os frutos, né? Mas durante o processo, ele é realmente solitário. E muitas vezes o Senhor tira pessoas da nossa vida, o Senhor nos afasta para que nós possamos focar naquilo que realmente Ele quer de nós no momento, né? Para que nós possamos ser moldados e preparados para aquilo que vem, para aquilo que vem, né? Que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Um pouco mais adiante, ainda no capítulo 6, no verso 34, diz o seguinte: Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Já revestido pelo Espírito do Senhor, Gideão teve medo. Teve dúvida, então ele começou a sentir o peso da própria incapacidade. E ele pediu confirmações ao Senhor. E o Senhor vai e confirma. Todas as vezes que ele pede, o Senhor vai lá e confirma para ele, né, aquilo que ele precisava para se sentir seguro. Então o Senhor fortalece a fé dele. O Senhor simplesmente não pensa, ele tá duvidando demais, não acho que não vai dar certo. Não. O Senhor vai lá e confirma no coração dele, confirma para ele que realmente ele é a pessoa. Então, muitas vezes, a nossa incapacidade, ela nos assusta, porque às vezes a gente pensa, eu não consigo fazer tal coisa. De fato, não consegue mesmo. Isso aí não vai conseguir mesmo. Sozinho, não vai conseguir mesmo. Mas a nossa incapacidade, ela não é um empecilho. Na verdade, ela é um pré-requisito. Porque, imagina só, se nós fôssemos capacitados para fazer algo, onde o Senhor é glorificado? Por isso que Deus vai falar, depois quando ele começa a tirar, ele fala, ainda tem muita gente. Senão Israel vai achar que foi com a própria força que conseguiu. Então, realmente é preciso chegar num ponto em que nós não somos capazes. A nossa incapacidade, ela precisa existir. Ela nos protege, inclusive, do orgulho, da gente achar que é a nossa força. Então, a gente dá a glória para quem realmente é dono da glória, para o Senhor. Porque a gente entende que é tudo Ele que está fazendo, que é tudo Ele que está movendo, que a gente é só realmente um instrumento nas mãos dEle, que Ele escolheu chamar. Precisaria? Não, Ele não precisaria, mas na sua bondade, na sua misericórdia, Ele chama e Ele usa. Mas a glória é dEle. Pode olhar a Bíblia de capa a capa. Qual foi a pessoa que foi chamada pelo Senhor que era capacitada para fazer alguma coisa? Não tem nenhuma. Nenhuma. A maioria delas, inclusive, usou desculpas para dizer, Senhor, eu não posso. Né? Mas o Senhor a chamou mesmo assim. Porque era necessário. É necessário que nós não possamos fazer. É necessário que Ele faça mesmo. Então, a nossa incapacidade, ela só vai ser um problema para nós quando a gente usa ela como motivo para ficar paralisado. Quando a gente pensa que não posso fazer e fica parado, cruza os braços e não avança porque não consegue. Nesse caso, não é um problema. Mas, se você se sente incapaz, mas você continua caminhando porque você sabe que não é a sua capacidade, que é o Senhor que está movendo as coisas, então amém.
tudo certo, tá tudo nos conformes. É você mesmo, Deus não errou quando te chamou. E aí então nós chegamos ao capítulo 7, que é a hora em que de fato a missão vai começar, de fato acontecer. Eu pensando, eu imagino, né, na minha cabeça pensando, eu imagino que esse foi o momento, né, em que Gideão deve ter pensado, deve ter se sentido, né, de todo o processo, esse foi o momento que talvez Gideão tenha se sentido mais confortável com a missão, porque daí ele já tinha pedido confirmações ao Senhor, o Senhor já tinha confirmado para ele, as coisas estavam andando, o exército inimigo era enorme, a palavra vai dizer que era como areia, era muita gente, mas ele já estava confortável, ele tinha um pouco mais de segurança, eu acredito, eu pensando, né? E ele tinha 32 mil com ele. Então ele pensou, bom, agora é a hora, né? Eu vou, nós vamos, e o Senhor vai fazer grandes coisas. E aí Deus vem e diz assim, ainda tem muita gente. E aí, então, os 32 mil, né, que traziam ali um pouco de segurança, de conforto para Gideão, de repente se transformam em 300. E aí, eu pensando, imagino o desespero de Gideão, né? Ele já tinha pedido muitas confirmações ao Senhor, o Senhor já tinha confirmado e ele pensou, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu já me comprometi, já tá tudo certo, eu tenho que ir, não tem como fugir dessa responsabilidade mais. E agora eu não tenho mais 32 mil, eu só tenho 300 contra um exército de, se eu não me engano, 135 mil. E eu não tenho opção do que eu vou fazer, eu tenho que ir. Mas eu tô com medo. Eu imagino, né, que ele se sentiu desconfortável porque ele já havia pedido muitas confirmações e pensou, não vou pedir mais uma, né? Mas o Senhor, que sonda corações, que conhece aquilo que se passa em nós, que sabe a palavra que vamos falar antes mesmo que ela saia da nossa boca, já sabia como Gideão estava se sentindo e o que o Senhor fez. Esse é o momento que eu acho mais bonito, né? O Senhor foi lá fortalecer a fé dele mais uma vez, sem que ele precisasse pedir. Essa confirmação ele não pediu, foi o Senhor que deu. Então o Senhor foi lá e falou para ele, Gideão, se existe ainda alguma dúvida no seu coração com relação à vitória, com relação a... Se você está duvidando, se existe alguma dúvida, alguma questão ainda, desça até o acampamento midianita e ouça o que eles estão falando. Então Gideão desceu e ouviu o que os midianitas estavam falando. Quando ele ouviu aquilo que os midianitas falavam, a fé dele foi fortalecida. E ele entendeu que não existia possibilidade alguma dele perder. Ele sabia, ele saiu de lá com a certeza de que ele ia vencer. Então, ele saiu de lá sabendo que ele iria com os 300 mesmo, e que quem ia fazer não era ele, não era a força do braço dele, não era ele que ia fazer nada, ele estava apenas obedecendo, e quem ia fazer era o Senhor. Então, diante de tudo, o resto da história a gente já sabe, né, que eles foram e tocaram as buzinas, o Senhor confundiu ali o exército dos midianitas, e eles venceram, eles conseguiram, eles venceram, tiraram Israel, né, desses 7 anos, né, 7 anos em que eles estavam ali, em que eles estavam ali sendo oprimidos. Aquilo acabou ali naquele momento. O Senhor deu a vitória para eles, e a única coisa que coube a Gideão foi a obediência. Gideão só fez obedecer. O resto, tudo foi o Senhor que fez. Então, quando o Senhor nos chama para cumprir algo ali, a única coisa que nós precisamos é obedecer, porque o resto é Ele que faz. A gente só precisa obedecer mesmo. E aí eu estive pensando em mim, né? Como o Senhor trabalhou isso através da minha vida também. Eu me lembro que eu vim passando pelo processo com o Senhor ali, o Senhor veio fazendo, e o Senhor veio falando comigo, o Senhor veio sinalizando aquilo que Ele faria. Eu fui seguindo, eu fui obedecendo. Chegou um ponto que o Senhor falou comigo que eu ia escrever um livro. E eu anotei no meu caderno de oração essa data. Isso foi muito mais, bem tempo antes de fato isso acontecer. Eu anotei essa data no meu caderno de oração e eu coloquei, eu ainda escrevi assim, eu acho que o Senhor está dizendo que eu vou escrever um livro. E escrevi lá o título do livro que o Senhor me deu naquele dia. Mas eu não tinha ideia sobre o que eu ia escrever nem nada. Fui vivendo a vida, fui avançando ali, obedecendo, né, aquilo que o Senhor me direcionava a fazer. E eu venho de um processo, eu quero contar depois em outro vídeo para não ficar longo agora, mas eu já vim orando porque eu queria muito trabalhar com marketing digital, eu tinha pedido isso ao Senhor e o Senhor confirmou que eu ia trabalhar com coisas relacionadas a isso, e eu vim obedecendo, né, orei durante um ano ali para comprar o curso, o Senhor me deu o curso, eu aprendi muita coisa, aprendi a editar vídeo, aprendi a trabalhar com Canva, aprendi sobre e-books, produtos digitais, eu não sabia nada, e eu aprendi tudo isso achando que era sobre mim, né? Que era algo ali que o Senhor ia liberar na minha vida, né? Para abençoar a minha família e só. Eu achava que era isso.
E só que aí, ao decorrer do tempo eu comecei a entender que eu via que eu tentava avançar, eu tentava fazer vendas, eu tentava fazer, as coisas não aconteciam. E eu comecei a perceber que dos meus 32 mil, daqui a pouco eu olhei, eu só tinha 300. E aí na hora que eu só tinha 300, eu não tinha noção do que estava acontecendo. O Senhor começou a tirar coisas da minha vida, arrancar as minhas muletas. E nessa hora ele veio e falou que era hora de escrever o livro. E eu olhei em volta de mim e falei, mas Senhor, eu achei que eu ia escrever um livro contando como o Senhor me prosperou, como o Senhor me abençoou, como eu venci na vida. Deus, eu continuo pobre, as coisas ainda não aconteceram. Como é que eu vou escrever um livro? Então eu fiquei muito confusa naquele momento ali, só eu e os meus 300. Mas aí o Senhor foi me fazendo entender que não era sobre o que estava fora, mas era sobre o que Ele já tinha feito dentro de mim. Então eu comecei a consultar os meus cadernos de oração e reviver tudo aquilo que eu tinha passado com o Senhor naquele período ali, né? E eu me lembro que uma das coisas que o Senhor me falou durante o meu processo ali de cura, de tudo aquilo que Ele fez dentro de mim, Ele tratou muitos traumas que eu tinha de infância, muitas questões, problemas de perfeccionismo, rejeição, tudo isso Ele foi tratando ali, né? Durante esse processo. E era sobre isso que Ele queria que eu falasse no livro. Eu demorei a entender. E quando eu entendi, eu comecei a escrever. Eu me lembro que teve uma coisa que Ele falou, que ficou gravado, que Ele disse, eu estou te apresentando a você mesma, que eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. Foi durante esse processo que ele trabalhou dentro de mim, ele começou a me apresentar a mim mesma, né? E depois de que ele trabalhou tudo isso em mim, que ele falou para eu contar, e aí que eu fui entender que o livro se tratava disso. Então eu escrevi essa história, né? É muito pessoal, não é algo simples de ser compartilhado ali, mas eu obedeci, porque a minha vida é um altar de adoração ao Senhor e é tudo por Ele. É tudo por Ele e para Ele e sobre Ele. Então eu obedeci. Eu escrevi esse livro ele tá em formato de e-book, ele já está disponível. Eu vou, inclusive, deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer essa parte da história que eu conto ali. E aqui no YouTube eu vou começar a trazer, né, mais testemunhos, coisas, experiências que eu vivi com o Senhor também, que não estão contadas no livro. O Senhor, ele me direcionou a vir para cá, pro YouTube, e começar a trazer. Então eu quero obedecer, vou começar a trazer, né, isso que o Senhor colocar tudo que o Senhor me pedir, colocar o meu coração, eu quero trazer aqui. Então eu quero pedir para você que ficou até aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhar esse canal com alguém, porque eu sei que o Senhor quer que outras pessoas também sejam alcançadas através dessa palavra, e é tudo para a glória e para a honra do nome dele, né? Então, se você chegou até aqui e você sente que não é capaz de fazer algo que o Senhor te chamou para fazer, saiba que é você mesmo. O Senhor não errou quando te chamou. Você está pronta. Você está pronto. A sua sensação de incapacidade é a maior prova disso. Apenas não permita que ela te mantenha paralisado. Coloca essa incapacidade no bolso e avança para a glória do Senhor. Que no fim das contas, o Deus me ensinou que nunca foi sobre capacidade, mas sempre foi sobre um coração disponível para o Senhor. Onde ele encontra um coração disponível, ele trabalha. Então, para você que ficou até agora, eu quero agradecer, que o Senhor abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.